Que tal uma aula rapidinha a respeito de comparadores? Assista esse vídeo até o final e aprenda um pouco mais sobre eles. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje então a gente vai ver um pouquinho a respeito de comparadores, que é um tipo de amplificador operacional. Faço uma aula rapidinho, como que eles funcionam, alguns exemplos de aplicação, como que eu posso ter uma tensão de referência para utilizar para os comparadores. Também falo a respeito de um circuito com esterese, para evitar que ruídos afetem o nosso comparador, e faço uma experiência rapidinho mostrando o efeito da esterese na prática. Então vem comigo aqui para o computador para a gente aprender um pouco mais de comparadores. Muito bom, pessoal, então vamos falar a respeito de comparadores. Comparadores são um tipo de amplificador operacional que a gente já viu aqui numa aula do nosso canal. Vou deixar o card aí para vocês verem. Tem uma série de vídeos a respeito de amplificadores operacionais. Eu fiz uma introdução a respeito deles, como que eles funcionam. Também fiz um outro vídeo de como que a gente pode simular no LT-Spice o comparador. Então vocês podem acompanhar essa série a respeito de eletrônica básica e essa série também de LT-Spice que está bem bacana e você vai aprender um pouco mais a respeito deles. Então, falando de comparadores, eles são um tipo específico desse amplificador operacional e basicamente o que ele tem de diferente? Ele tem muito ganho. Como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar comparando as duas entradas. Ele vai colocar a saída dele, o Vout, em alto ou em baixo, conforme o que tenho na entrada no pino mais e no pino menos. Então, por exemplo, aqui eu tenho a entrada Vin e uma entrada Vref. A Vin está no pino positivo, a Vref está no pino negativo. O Ref é de referência, né? E o In é de entrada em inglês. Ok, então considerando que eu tenho uma referência estática e sempre num mesmo valor, o que a saída vai ficar? O que ela vai ter de resposta? Se o Vin for maior que o Vref, então o Vout vai ficar positivo. E quanto é esse valor de positivo? É o tanto que ele está alimentado. É o valor da minha alimentação, do meu VCC aqui no caso. Se caso o Vin for menor que Vref, então o meu Vout vai ficar menos VCC. Ele vai ficar aqui com esse mesmo valor de VCC. Se o VCC for 0 volts, ele vai ficar muito perto de 0 volts. No caso do item anterior que a gente falou aqui, né, o Vin maior que o Vref, se o VCC for 5 volts, o Vout vai ficar bem próximo dos 5 volts. Ok? Então aqui a gente já tem uma das características que os comparadores também herdam dos outros amp-ops, que é aquele amplificador rail to rail, ou seja, o quão perto ele fica do VCC. Então isso é um item a ser considerado, se você tem uma aplicação crítica e que a tensão de saída dele é importante. Você precisa escolher um comparador que seja rail to rail ou tenha uma tensão de saída bem próxima do VCC e que seja compatível com o seu projeto. Analisando friamente, um amplificador operacional comum ele vai também trabalhar dessa mesma forma que a gente está explicando aqui. Se eu fizer essa mesma ligação aqui num amplificador operacional qualquer, por exemplo um 741 ou um 358, ele vai também responder dessa maneira. O porém é que os detalhes são lá nas pequenas especificações de um comparador. Um comparador foi projetado para trabalhar desse jeito. Já um amplificador operacional não. Ele é projetado para trabalhar em malha fechada, né? Eu vou fazer uma realimentação nele, ele vai ter umas outras configurações, principalmente em termos de velocidade, que o comparador não tem. Ou melhor, que o comparador tem no caso. O comparador é um dispositivo mais rápido do que um amplificador operacional. Esses e outros detalhes estão especificados aqui nesse paper da Analog, ok? Eu coloquei aqui esse link, eu vou deixar aí o link também na descrição. É um link, é um paper que está em inglês, né? Se você não tem um pouco de dificuldade com inglês, eu sugiro tentar ler, colocar no tradutor, mas ele é bem interessante porque ele vai detalhando cada um desses pontos positivos e negativos de você usar um op-amp como comparador. Então, se você tem uma aplicação crítica, se você tem uma demanda de corrente, se você tem uma demanda de velocidade, utilize um comparador.
Basicamente, um op-amp como comparador você vai usar quando você, por exemplo, tem um circuito onde eu já utilizo vários op-amps e eu tenho ali um op-amp sobrando, né, dentro de um encapsulamento, tem 4 op-amps e aí tem ali um amplificador sobrando e eu preciso de um comparador. Então aí você utiliza ele, né? Você vai, digamos assim, diminuir o custo do seu projeto e aí também vai diminuir espaço em placa, né? Porque o mesmo CI já está ali com o comparador disponível. Então são esses pequenos detalhes que você pode considerar para utilizar um amplificador operacional como comparador. Caso contrário, se for uma aplicação que usa o comparador diretamente e especificamente, né, somente ele, recomendo fortemente você comprar um CI que seja comparador. Aqui é possível ver algumas aplicações para o comparador. Então, por exemplo, eu posso ter um comparador que eu utilizo, né, o VRF, com um divisor de tensão. Então eu vou colocar aqui na entrada do negativo, né, que seria o VRF, um divisor de tensão, e aí esse de VRF vai ser, para mim, um cálculo simples do R2 dividido por R1 mais R2 vezes VCC. Bem tranquilo. Eu posso substituir essa dupla de resistores por um potenciômetro, por exemplo. Então o meu VRF vai ser um resistor aqui, né, vai ser o quanto que esse potenciômetro tem de resistência para cima, o quanto que ele tem para baixo, e aí eu vou aplicar o meu divisor de tensão. Assim eu posso fazer dessa maneira, eu posso empiricamente checar, né, o quanto que ele está ali tendo de tensão no VRF. Né? Eu faço a montagem e aí eu vou ajustando um trimpote, por exemplo, bem precisamente. Eu quero que seja 3.4 volts, né? 3.4 volts. Aí você vai ajustando o trimpote, aí o VRF vai ficar com 3.4 volts. Outra possibilidade é você utilizar como VRF uma bateria, né? Então, por exemplo, uma bateria que tem uma tensão estável, você pode colocar ali e aí você vai fazer a comparação do VIN com aquela bateria. Além da bateria, você também pode fazer a comparação com um diodo Zener. O diodo Zener tem uma tensão bem estável, então você vai colocar aqui um diodo Zener alimentado por um resistor e aí a tensão VRF vai ser a tensão do diodo Zener. Além dessas 4, existem alguns CIs também que são tensões de referência, né? Então você vai pegar esses CIs, fazer a configuração deles e eles vão ter ali uma tensão de referência bem estável. Existem vários CIs no mercado que têm tensões ajustáveis, outros que têm tensões já pré-programadas, mas eles servem praticamente só para isso, para funcionar como tensão de referência. Ele não vai servir para alimentar algum circuito, porque ele tem pouca corrente de saída, né? Ele não é capaz de fornecer muita corrente, ele é capaz de fornecer uma tensão muito precisa. E aí, para esse caso, utilizando comparadores, eles são muito úteis. Aqui do lado direito a gente tem um gráfico mostrando como que o comparador se comporta caso eu troque o VIN pelo VRF, né, a minha saída positiva e negativa. No exemplo de cima é o que a gente tinha comentado no slide anterior. Então o meu VRF é uma tensão fixa e o VIN é uma tensão variável, só que a tensão fixa está no negativo. E aí a minha saída, quando vai ficar positiva, caso o meu VIN ultrapasse metade do VCC, porque eu estou considerando aqui que o R tem o mesmo valor. Então o divisor de tensão aqui fica o VCC dividido por 2. E aí então ele vai ficar positivo quando o VIN ultrapassar, e aí quando ele cair, o meu Vout vai ficar 0, ok? Então reparem que eu transformei uma onda triangular numa onda quadrada. Ele vai ficar invertido se eu inverter as minhas entradas, ou deixar o VRF no pino positivo e o VIN no pino negativo. E aí o Vout sempre vai estar positivo, né, sem com o VCC, e a minha saída vai ficar 0 quando esse VIN ultrapassar o VCC. E daí ele vai agir da forma contrária. Essa capacidade de trabalhar dessa maneira com o comparador é bem interessante se você quer, por exemplo, utilizar essa saída do comparador numa porta lógica, num circuito digital. E aí você não precisaria utilizar uma porta NOT, por exemplo, caso você queira ter uma lógica invertida de comparação de tensão. Você só precisa inverter os pinos de entrada e aí a sua lógica já vai estar invertida na saída. Um detalhe muito importante que a gente tem que levar em conta no comparador é que caso o meu VIN seja ruidoso,
eu tenho que trabalhar um pouco mais a minha comparação. Eu preciso colocar uma esterese para que eu não tenha múltiplos acionamentos aqui enquanto ele está subindo. Vamos supor que o meu VIN ele fica oscilando perto do VRF, né? Porque a minha tensão ela tem uma certa instabilidade. O que o comparador vai entender? Que ele vai estar saindo e voltando daquele VRF várias vezes. E aí ele não vai ficar com apenas uma onda quadrada, mas vai ficar com várias ondas quadradas. Dependendo da minha aplicação, de onde eu uso isso, vamos supor, se eu estou trigando algum circuito, algum flip-flop, alguma lógica, aí eu vou fazer vários comandos, sendo que eu queria mandar um comando só. Como que eu faço para evitar isso? Eu faço um circuito que tenha histerese, ou seja, eu vou ter um valor de VRF para ele ativar e um outro valor que ele vai desativar. Eu faço isso através de uma realimentação. A realimentação é dada dessa maneira aqui que a gente está vendo no slide. O nosso comparador ele vai receber um sinal aqui via R2 e o R1 vai receber aqui a tensão de referência. E o VE é o sinal que eu estou comparando. Reparem que o negativo agora está na parte de cima e o VIN está aqui na parte de baixo, que é o positivo, ok? Prestem atenção nesse detalhe aqui, que esse desenho está invertido em relação ao anterior. Como que ele funciona? Reparem que quando ele ficar com uma tensão positiva na saída, o que vai acontecer? Essa tensão vai ser realimentada para o negativo. E aí o meu VRF muda, né? Porque antes ele estava com 0 volts. Então eu tinha um outro divisor de tensão aqui. Agora, quando eu tenho uma tensão no ref e uma tensão nesse outro terminal do resistor, a minha tensão no negativo altera. Entende? Então eu tenho duas situações, uma quando o VS é 0 e outra quando o VS é 5. Por isso que quando, analisando aqui esse gráfico, como que a gente tem? O VE low é quando eu estou ultrapassando o meu VRF, né, para acima, o meu VIN para cima do VRF, melhor dizendo. Isso significa que o VE ficou maior que o VRF. Aí ele vai ficar com a saída, né, saturada, ok? Só que daí, quando ele acontece isso, a tensão no pino negativo aqui altera. Ou seja, para ele voltar para 0, agora ele tem que ficar menor do que essa tensão que está aqui. Aí essa tensão é diferente do que ela era antes. E aí você vai ter uma tensão aqui mais para frente. O VRF vai ficar aqui no meio, né? Então o VE low é um pouco abaixo do VRF e o VE high é um pouco acima do VRF. Como que eu calculo isso? Eu tenho essas duas formulinhas aqui, né? E para simplificar, você pode calcular o beta, né? A gente chama aqui de beta, o R1, dividido por R1 mais R2. Esse substitui aqui no beta, nessa equação, para facilitar. Se caso você está procurando a tensão, aí você vai colocando os resistores aqui para ajustar a sua tensão que você deseja. Caso você quer descobrir o resistor, daí você substitui a tensão aqui e aí vai calculando qual que é o resistor. Um dos resistores você vai ter que arbitrar. Fica mais fácil você calcular. Então vamos supor, eu vou colocar aqui o R1 como 10K, por exemplo, e aí acho o R2 para aqueles valores de tensão que você precisa para o seu projeto. Então esse exemplo é muito legal. Vamos tentar ver na prática aqui agora como que ele funciona. Olha que interessante, pessoal. Então aqui eu tenho montado um LM2903, é um comparador aí simples, de uso geral. E eu tenho como tensão de referência esse divisor de tensão. Então o meu VCC que está chegando aqui são 5 volts, ok? E eu estou fazendo um divisor de tensão com dois resistores iguais, de 3K3. Então aqui nesse ponto eu estou com 2.6 volts. Eu fiz uma medição aqui agora há pouco, né? A gente pode aproveitar para medir agora aqui, ó. É 2.6 porque o meu 5 volts não é exatamente 5 volts e os resistores também têm uma leve tolerância aí de projeto. Então tenho 2.6 volts como tensão de referência. E aí eu vou ter aqui um LED na saída, ok? Um resistor aqui no LED e eu tenho esses dois resistores de 1K e 10K fazendo aquele circuito de esterese. O circuito de esterese aqui está um pouquinho diferente porque eu também tenho esse potenciômetro na entrada. E como ele é um resistor ligado a outros resistores, aquele cálculo que eu fiz é um pouco diferente.
Eu fiz aqui somente esse circuito com o potenciômetro aqui para variar a tensão, para vocês verem como que funciona, né? Que a tensão que vai ativar o meu LED vai ser diferente da tensão que vai desativar o LED. É só para ver o efeito da esterese em si. Então eu não levei em conta aqui os cálculos para chegar até um determinado valor de tensão. Então, se a gente for, por exemplo, aqui agora aumentar a tensão pelo potenciômetro, isso aqui é a tensão que está saindo no pino central do potenciômetro, né? Então é o que está entrando no circuito de esterese. Estou aumentando bem devagar, para quando chegar lá perto do 2.6, a gente tentar ver a tensão que vai ativar o meu LED. Vamos lá, vou aumentando um pouco. E agora está chegando perto. Olha lá, ele ativou com 2.4 mais ou menos. E a tensão já sobe para 3.6. Por quê? Porque eu tenho a realimentação entrando no circuito. Então esse ponto aqui onde está o meu potenciômetro vai ter um valor diferente de tensão, né? Então ele entra numa malha aí de divisão de tensão que aí fica diferente. Agora o ponto é quanto que ele vai cair. Aí eu vou caindo aqui, ó. Tá viu? Assim que ele acendeu, eu já parei. Acendeu, parou, e aí eu vou voltar um pouco, entenderam? Então ele reativa com, vamos ver, ativa aqui com 2.5, 2.4 e desativa com 2.1. Aqui deu para ver certinho esse efeito de esterese, ele ativando com uma tensão e desativando com uma tensão superior. Com isso, eu evito ruídos perto daquele valor de referência que eu estou interessado. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Fica aí a dica de vocês fazerem os cálculos certinho com o valor de esterese que vocês queiram e também outras aplicações utilizando um CI comparador. Um abraço e até o próximo vídeo.